Então, Daniel, capítulo 2, para a gente encurtar, que esse culto é um pouco mais curto do que os outros, esse capítulo 2 de Daniel, ele mostra-nos o sonho de Nabucodonosor. Se você nunca leu esse capítulo 2, não leia somente, estude-o. Aqui, esse capítulo de número 2 está falando dos dias atuais que nós vivemos hoje. Então, se você estudar, ele é profético, esse capítulo 2. Ele está falando daquilo que iria acontecer posteriormente, nessas datas atuais, né? Então, é bastante proveitoso. Eu só vou ler só até o 22, mas você pode ler ele até o final, que vai ser bastante instrutivo. Ler e estudar. Estudar ainda é melhor do que ler. E às vezes nós deixamos de ler, por isso que a gente fica com medo, fica inseguro em relação quando você fala de fim, ou quando você fala, né, da volta de Jesus. Aliás, isso hoje nem é falado mais. Eu me lembro que quando eu era criança, praticamente todo crente que pregava para a gente dizia assim: Jesus vai voltar, Jesus está voltando. Hoje ninguém nem fala isso mais não, né? Mas Jesus já voltou para muita gente nesse ano de 2020. É só você ir lá no cemitério e ver as novas sepulturas que tem. Já voltou. Aquelas pessoas já não estão mais no nosso meio, né? E nós devemos aproveitar o tempo que nós temos para nós sabermos o que fazer. Vamos começar então no versículo de número 11, que ele diz assim, olha: portanto, a coisa que o rei requer é difícil, e ninguém há que a possa declarar diante do rei, senão os deuses, cuja morada não é com a carne. O Nabucodonosor teve um sonho, como eu disse a você. Ele falaria de coisas que está acontecendo hoje, né? Coisas que não imaginava na cabeça de nenhum sábio, de nenhum astrólogo, de nenhum mago caldeu imaginaria que aquilo ali viesse. Às vezes tem coisas, irmão, que a resposta para ela não está na carne, está no espiritual. Até porque o ser humano, nós somos feitos um espírito, moramos num corpo, que é a carne, né? E temos uma alma. Mas o que tem que nos guiar não é a carne, que é os sentidos, os sentimentos, é o espírito. E nós, por exemplo, por sermos um ser espiritual, ou o homem em 3 dimensões, como falam, por nós sermos esta pessoa, nós somos mais espiritual do que propriamente carnal ou emocional. Só que, geralmente, às vezes, o que acontece é da gente ser mais emocional e carnal do que espiritual, que é procurar em nós mesmos as respostas para as coisas espirituais. Existem coisas na minha vida e na sua que são coisas carnais. Quando são coisas carnais, a gente consegue obter resposta. Mas quando a resposta está no espiritual, você não vai achar resposta na carne. E você não vai resolver aquilo ali, enquanto você não tratar com aquilo com o que de fato irá resolver. Então, esse problema aqui, por exemplo, Nabucodonosor não teria a solução para ele entre seres viventes. Não estava na capacidade humana. Tem coisa que só Deus pode fazer. Não significa que aquilo não tem jeito, não. O Senhor Jesus, lá em Marcos capítulo 9, quando aquele pai falou com ele acerca do filho, o Senhor Jesus disse para aquele pai que ele poderia, se ele pudesse crer, tudo é possível para aquele que crê, pois o impossível ao homem é possível para quem?
É impossível para o homem, mas para Deus é possível. Só que se a pessoa não recorrer, como no caso aqui do rei, o versículo de número 12 diz assim: então o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matasse a todos os sábios de Babilônia. E saiu o decreto, segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram Daniel e os seus companheiros para que fossem mortos. Daniel, ele foi levado para a Babilônia, e ele era da linhagem real, ele era um jovem promissor, como o outro também, Misael, Ananias e Azarias, e eles eram sábios e eram inteligentes. Mas se você ler o capítulo 1, eles foram colocados junto com sábios, feiticeiros e bruxos, assim como todo rei no passado. Eles mantinham um harém e mantinham também aquelas pessoas que eram seus conselheiros, que faziam feitiço mesmo. Você vê, por exemplo, lá quando Moisés foi diante do faraó, Moisés enfrentou aqueles feiticeiros do Egito, né? Quando Moisés jogou o cajado no chão, o cajado virou o que na presença de Faraó? Uma cobra. O que os magos do Egito fizeram também? Jogou e virou cobra também. Eles também faziam. Não que o Moisés estava fazendo feitiço, mas eles, através do feitiço, até um certo nível, até um certo ponto, o feitiço pode existir ali e pode fazer determinadas coisas acontecer. Se você falar assim, não, pastor, o diabo não faz nada não, aí eu vou te perguntar, por que então que as pessoas servem a ele se ele não faz? Agora, de que modo que ele faz? Se você chegar lá com a dor na cabeça, ele tira a dor da cabeça e põe nas costas. Mas, em outras palavras, ele só mexeu com a dor, ele não tirou ela. Não, só passou para outro canto. Não. Resolveu, igual, por exemplo, às vezes o camarada coloca lá, traz a pessoa amada em 3 dias. Pode trazer a pessoa amada e leva outra querida. Mata um filho, acaba com coisa. Enfim, na realidade, ele não faz. Né? Ele tenta enganar a pessoa naquilo que ele faz. Você pode ver que eles tentaram, em muitas coisas, fazer o que Moisés fazia. Chegou uma determinada hora que eles não fizeram mais. Mas que fizeram. Você negar, Paulo diz assim, nós não temos que ter medo, crente não tem que ter medo de demônio, irmão, mas que existe. Tá? Paulo diz, nós não ignoramos os seus ardis. O que são os ardis de Satanás? A capacidade para ele poder enganar as pessoas, ele trabalha com engano. E se ele puder nos enganar, ele vai enganar. E lá na Babilônia, até o rei era enganado por eles. Como lá no Egito também, os magos tentaram enganar o faraó. Chegou um ponto que eles não fizeram o que Moisés fazia. Moisés estava usando o poder de Deus para fazer aquilo. E eles estavam usando o poder das trevas para tentar mostrar para o faraó que não havia nada de extraordinário, que aquilo também eles conseguiam fazer, que as divindades do Egito faziam também, até chegar um ponto que eles não conseguiram acompanhar. Aqui, por exemplo, eles tentavam. É uma coisa assim tão estranha, tão esquisita, que esse povo aqui, por exemplo, para prever o futuro, o que eles faziam? Eles matavam um animal, de praxe geralmente era um bode. Eles matavam ele, pegavam o fígado, abria o fígado dele e, de acordo conforme estivesse o fígado do animal, é que eles iriam descrevendo e o outro iria interpretando. Não sei se um fígado de um animal pode prever o futuro, mas era o que eles faziam. É praticamente uma arte de adivinhação, né? Porque se o animal tivesse doente ou não, o fígado dele provavelmente teria alguma coisa ali. Então iria, na projeção desse futuro, dar errado. E era assim que os camaradas faziam. Como o demônio gosta de enganar as pessoas, e ele usa as nossas palavras para realizar aquilo que ele quer em cima do que nós falamos, nós liberamos as nossas palavras, e essas palavras liberadas
dão a ele a autonomia que ele precisa para poder agir. Você pode ver que agora, final de ano, né, antigamente, tinha umas revistinhas que vinha com um signo, o horóscopo. Nas rádios, quem assistia à rádio, televisão, eu não tinha muito acesso, mas também tem. Aquele pessoal de fofoca, que gosta de falar do horóscopo, daquele signo do dia, qual é a veste que você deve vestir naquele dia, qual é a cor, aliás, a cor do dia. Tinha gente que não saía de casa enquanto não olhasse no horóscopo o que ele deveria fazer durante o dia. O que é isso? É feitiço. Isso é bruxaria, isso é ocultismo, isso é magia, isso é maligno, isso é demoníaco. E até os crentes. Por isso que você vê, por exemplo, que final de ano, geralmente de dia 31 para dia 1º, muita gente veste o quê? Branco, amarelo. Que é para quê? Amarelo significa o quê? Dinheiro, prosperidade. E o branco? A paz, a pureza. No entanto, às vezes a pessoa passa o ano mais doido, mais louco do que tudo. Mas ela vestiu de branco. Mas larga isso para lá. É só para você poder ver o que as pessoas às vezes acabam acreditando. E os reis, embora eram inteligentíssimos, como Nabucodonosor, era inteligente esse homem, eles acreditavam nessas quinquilharias todas. E quando Daniel com os outros foram para lá, eles colocaram eles para serem treinados nessas artes. Daniel não falou, eu não sou feiticeiro. Daniel foi por meio deles, mas não para fazer o que eles faziam. Jesus andou no meio de pecadores, mas não fazia o que eles faziam, irmão. Não, mas é que eles não são de Deus, eles não vão te contaminar se você não entrar na deles, é eles que vêm para você, não você que vai para eles. Que foi o caso, Daniel não falou, não vou ficar no meio desse povo não. Primeiro que ele não tinha escolha. Mandaram ficar e ele teve que ficar. E agora ele vai perder a sua vida por causa dos outros. Ele nem sabia por quê. Você já viu, por exemplo, que às vezes você faz determinadas... Aliás, você não. Às vezes você está sofrendo por causa do problema dos outros. O problema não é seu. Quem tem, por exemplo, uma pessoa viciada na família, você não é viciado, mas o vício de alguém da sua família traz o sofrimento para você. Você tem um problema de alguém desempregado na sua casa, casado, que tem filho, aí você tem que cobrir aquele negócio do seu filho ou da sua filha, cujo genro está desempregado, então a batata quente sobra para você. O problema é seu? Não, mas você é afetado com o problema. Você tem alguém doente na sua casa, você não está doente, mas a doença daquela pessoa mexe com você. O problema não é seu, mas vai mexer com você. Assim o problema não foi Daniel. Daniel nem sabia o que tinha acontecido. E ele saiu um decreto de que todos eles, independente se eles resolveram ou não resolveram, todos eles tinham um decreto para serem mortos. E aí o que Daniel fez? Versículo de número 14 diz assim: então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios de Babilônia. Respondeu e disse a Arioque, encarregado do rei: por que se apressa tanto o mandado da parte do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. E Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse o quê? Tempo, para que pudesse dar a interpretação. Meu irmão, preste atenção. Primeira coisa aqui, olha, que eu quero que você, que quer mudar nesse ano de 2020, que você não perca. Não perca o quê? Tempo. Sabe por quê? Apocalipse 2, 21. Olha o que Deus falou com a igreja de Tiatira. O que Deus disse para eles?
E dei-lhe o quê? Tempo. Para quê? Arrepender-se, para mudar. E eles não aproveitaram o tempo. Eles não mudaram. Às vezes o que Deus vai dar para mim, para você, ou talvez o que Deus já está dando, é tempo para a gente mudar. E se a gente não mudar, a foice vai zunir. Só está ficando me amaldiçoando, pastor? Não. Porque uma coisa eu vou lhe dizer, que nós não teremos direito de questionar Deus que não tivemos tempo. Hoje, às vezes, para vir na igreja, tem gente que alega que não tem tempo. Para orar, não tem tempo. Para ler a Bíblia, não tem tempo. Estão ocupados demais. Agora, o tempo nós temos, mas o que fizemos com ele? Esse aqui é o problema. Nós temos um tempo, por exemplo, um dia eu estava numa reunião com os pastores, lá no Rio de Janeiro, e eu falei isso para eles: o dia que você descobrir como é bom você estar com Deus, se você naquele dia, que não tem dia que a coisa aperta, né, irmão? A gente enrola. Se tem uma coisa que a gente não sabe controlar, é o tempo que nós temos. Nós não sabemos administrar tempo. Tem gente que não sabe administrar dinheiro. Tem gente que não sabe administrar crise. E tem gente que não sabe administrar tempo. Nós temos 24 horas num dia. Alguns dormem 6, outros dormem 8 horas, e as outras horas fica vaga. Uns vão para a internet, outros vão para as redes sociais, outros vão bater papo, né? Outros vão jogar, outros vão divertir. Quer dizer, nós temos tempo todo dia, mas aquele tempo que nós temos, o que estamos fazendo com ele? Então eu disse para os pastores, falei: olha, o dia que você descobrir como é bom estar com Deus, se você tiver só o tempo para comer e para estar com Deus, você vai deixar de comer para você estar com Deus. Mas se você não descobrir como é bom estar com Deus, se você tiver o tempo só para encher seu bucho, ou para estar na presença de Deus, você vai preferir comer. Por isso que o apóstolo Paulo diz que o Deus de muitos é o ventre, é a barriga. Você vê que Israel, por exemplo, o que eles queriam? Comer. Eles não tinham tempo para orar, para buscar Deus, mas para comer eles tinham. E para reclamar eles tinham tempo, para murmurar eles tinham tempo. Eles só não tinham tempo para poder orar, para poder se consagrar, para poder buscar a Deus. Tem gente que tem tempo para pecar, tem tempo para viajar, tem tempo para divertir, mas não tem tempo de se consagrar, não tem tempo para poder se dedicar a Deus. Ou seja, o tempo existe, irmão. E às vezes Deus está nos dando tempo para livrar a gente da sentença que cai sobre nós, ou que foi decretada sobre nós. Às vezes a gente nem sabe, às vezes a gente está como Daniel, a gente nem sabe da sentença, né? E a gente está entrando nela. E aquele tempo que Deus está nos dando é para a gente tratar, para reverter aquela sentença que foi decretada sobre nós. Às vezes tem gente, por exemplo, que a sentença já está sobre a vida dele, e a pessoa está acomodada como se nada. Alguns dizem assim: praticam a fé da sorte. Se for de Deus vai acontecer, se não for, deixa Deus resolver, está na mão de Deus. Se Daniel tivesse chegado e falado assim: está na mão de Deus, deixa Deus resolver, pode ter certeza que Nabucodonosor tinha matado todos eles. Por quê? Você está colocando algo na mão de Deus, mas o que você está fazendo acerca daquilo? Porque olha o versículo 17, o que Daniel fez. Digam graças a Deus. Então Daniel foi para onde? Foi para onde, irmão? Para casa, e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros. Para quê? Pedisse o quê? Misericórdia ao Deus dos céus sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Olha, preste atenção, olha para cá. Vou te falar uma coisa, não sei se você vai se animar muito com isso não.
Mas não se preocupe não, se o diabo entrou numa área da tua vida, não se preocupe não, que ele não quer só aquilo não, ele quer te matar. Tá? Não sei se isso te anima. Se ele entrou no seu casamento, ele não quer só acabar com o seu casamento, ele quer matar você. O negócio dele é chegar lá em você. Se ele trouxe uma doença em você, ele não quer só a doença não, ele quer te... Fica tranquilo. Você pode ter um encontro com Deus mais cedo do que você pensa. E graças a Deus se for um encontro com Deus, né? Pior se encontrar o Satanás. Aí que fica difícil a coisa. Então, quando Deus deu aquele tempo, e você pode ver que não foi aqui o Nabucodonosor, que foi lá, que era legal, gentil, gente boa. Não, quem deu o tempo foi Deus. E Deus é que dá o tempo para a gente, irmão. Deus é que é dono do tempo, não é Satanás, não. Satanás sabe que pouco tempo resta e ele precisa, nesse tempo que tem, ele precisa trabalhar com afinco para ele nos destruir o máximo que ele puder. Então, se Deus me deu um dia, o que eu vou fazer nesse dia que Deus me deu? Aliás, tem um livrinho que me deram uma vez, um livrinho não, ele é um livro até grande. É bem interessante ele. É 30 dias para viver. Leia ele que você vai gostar. O autor, o camarada, começa dizendo assim: se você soubesse que você só tem 30 dias para viver, como você viveria os últimos 30 dias de sua vida? Uau! Gente, isso é fantástico. Né? Me deram de presente, eu li. É muito legal. Se você tiver a oportunidade de ler, leia. Né? Então a sua vida acaba em 30 dias. O que é que você vai fazer nesses 30 dias? O que você vai fazer vai definir qual vai ser o seu futuro. É a mesma coisa de quando você tem problemas. Por exemplo, a Bíblia diz aqui que Daniel foi para casa. Olha para cá. Vou começar a te dar segredo aqui agora. Ó. Se existe segredo, eu vou começar a te contar. Geralmente na nossa casa, a gente faz quarto para gente, faz quarto para filho, faz garagem para carro, a gente faz lugar de bagunça, a gente faz até a casinha para o cachorro. Mas às vezes a gente não tem um lugar para falar com Deus. Segunda coisa, a gente chama amigo para casa para comer um churrasco, a gente chama amigo para casa para divertir, para brincar, alguns jogam baralho, outros jogam dados, outros jogam infinidade de outras coisas mais, outros vão brincar de PlayStation, outras coisas mais, mas dificilmente você leva amigo para casa para uma coisa, para buscar Deus. Crente que não busca Deus em casa é crente, meu irmão, que não tem milagre para testemunhar. Se nós não fizermos da nossa casa um lugar de buscar a Deus, tanto que em Mateus capítulo 6, o Senhor Jesus disse assim: quando você for orar, entre no teu quarto, feche a sua porta e fale com o Pai que está em secreto e Ele te revelará em público. Quando você for orar, a nossa casa, meu irmão, não pode ser só um lugar para a gente almoçar, um lugar para a gente dormir. A nossa casa não pode ser só um lugar para a gente reunir os amigos, a família. A nossa casa tem que ser um lugar de buscar a Deus. Se você não tem tempo na sua casa para buscar a Deus, está explicado por que Deus não muda as sentenças que caem sobre você. Está explicado por que Deus não anula a destruição que Satanás levanta na tua vida. Porque se nós tivéssemos, e devemos ter companheiros, não é só amigo, né? A gente, por exemplo, eu quando bebia, tinha vários amigos, que eu chamo de amigo de copo. Quando eu parei de beber, eu perdi os amigos, não tem mais amigo. Não é só aquele amigo, aquela pessoa para poder estar junto com você, mas aquela pessoa que te leva a Deus. Tem gente que se reúne com gente que não leva ele a Deus, que não traz nada sobre Deus para a vida dele.
Você gasta, você fica até 1, 2 da madrugada conversando com gente que fala de política, que fala de futebol, que fala da vida dos outros, mas não fala de Deus com você. Você está perdendo seu tempo a andar com essa gente. Você tem que andar com gente que te aproxima de Deus. Você tem que andar com gente que te leva para Deus. Porque se você se ajunta com pessoas que não traz Deus para a sua vida, que não leva você a Deus, está explicado por que você não vence. Porque nós não temos que buscar a Deus somente na igreja, não. Está claro que Jesus diz que a minha casa é casa de oração para todas as nações, mas Jesus também diz para nós orarmos em casa. E Daniel aqui, lá em Israel, não tinha templo, mas tinha casa. Na Babilônia. Não tinha templo para buscar a Deus, mas tinha casa. Ele foi para casa, chamou Ananias, chamou Misael, chamou Azarias, seus companheiros de fé. Querido, se você tem um problema, busque pessoas de fé. Mas eu procurei o pastor fulano, mas esse infeliz é de fé? Tenha cuidado com quem você leva. Quando você tem algum problema, que você leva na sua casa, ou que você leva no hospital, irmão, pede a Deus direção. Senhor, quem é que tem uma fé igual a minha? Porque se você vai pedir para alguém te ajudar, não pode ser uma pessoa que está pior do que você. Eu já fiz gente sair. Eu vou te falar uma coisa. Eu falei até para o pessoal, falei, o dia que eu morrer, se tiver gente chorando ao redor do meu caixão, eu levanto para fazer você calar a boca. Eu não estou perdido, pô. Estou na glória, eu estou com Deus. Para que você vai chorar? Não, mas tem gente que chora, né, irmão? Não tem jeito, não. Se quiser chorar, chora enquanto está vivo. É igual, por exemplo, as pessoas não dão flor, não dão nada. Quando morre, dá um monte de coroa. Não sei para quê. Não vai te ver, não conversa com você, mas quando morre, manda um monte de flor para você. Você nem recebe. Aí os outros chegam, olha que bonita essas coroas, hein? A pessoa não viu, só quem está lá. Então, tenha na sua casa um lugar para você falar com Deus e reúna pessoas na sua casa para orar em prol de algo que você precisa vencer, que você estiver enfrentando, que você estiver passando, é um ajudando o outro na oração. Assim você vai conseguir reverter, você vai conseguir destruir as sentenças colocadas sobre a sua vida. Muita gente, meu irmão, faz da sua casa um lugar de você buscar a Deus. Separa na sua casa um lugar para você falar com Deus. Pode ser na sala da sua casa, pode ser em qualquer lugar. Mas busque. Se misture com pessoas. Se você vai orar na casa de alguém e chega lá, fica aquela... Outro dia a mulher estava falando comigo que foi numa cela, não sei do que, chegou lá, estava a pessoa, uma falando mal da outra, outra falando mal da outra, outro falando do quê, outro falando do pastor, outro falando não sei do quê. Aí ela falou, eu fui embora, pastor. Eu falei, só fez bem. Por que eu acho que um propósito, nós não fazemos células, mas eu acho que um propósito de célula não é ficar falando mal um dos outros, é falar de Jesus e acabou. É para abençoar ali as pessoas que estão ali. Então não negligencie o tempo, aproveite o tempo, porque os dias são o quê? São maus. O tempo que Deus está dando para a gente é para resolver as paradas, irmão. O tempo que Deus está dando para a gente é para a gente desfazer aquilo que o diabo está fazendo. Se nós não usarmos esse tempo, o que vai acontecer? Eles reuniram para pedir misericórdia, para pedir intervenção de Deus. O que Bartimeu, por exemplo, aproveitou? O tempo, Jesus estava passando. E ele vai atrás. Jesus, filho de Davi, tem o quê? Se Bartimeu não tivesse feito, Jesus teria curado ele? Por que Jesus hoje não cura as pessoas? Porque as pessoas nem ousam orar. Tem gente que pede pastor para orar, mas eles mesmos não oram. Você pode orar, experimentar Deus responder você na sua casa. Ore, reúna. Se você tem sua mulher, tem seu marido, reúna com eles na sua casa. Ore por um problema que vocês estiverem enfrentando. Ore por aquela sentença que Satanás jogou no casamento, jogou na vida dos filhos. Ore. Eu acho engraçado que os católicos, eles fazem a chamada novena em casa. E a família vai.
Os crentes deveriam fazer também, né, irmão? Mas os crentes não fazem. Quem já foi de novena aí? Levanta a mão, Jesus já perdoou você. Pois é, por que não faz em casa? Por que não vai em casa? Você fazia para Maria, para outro santo, sei lá, por que você não faz para Jesus? E buscar a Deus, para Deus mudar a sua casa, mudar seu casamento, mudar a sua família, mudar a vida do seu filho, mudar seu pai, mudar seu pastor, mudar a sua igreja. Aleluia. Vá buscar. Eu tenho as pessoas às quais eu olho, eu digo, olha, fulano, eu estou precisando, ore comigo por esse, por aquilo. Eu tenho as pessoas que oram, elas não precisam, você pode fazer propósito, a pessoa não precisa ir na sua casa, orar lá na sua casa, é só ligar o reloginho, olha, você ora aí 11 horas da noite, e eu estou aqui às 11 horas da noite também, na minha casa, e nós vamos juntos diante de Deus para buscar essa resposta. Está junto do mesmo jeito. Se ajunte com gente que acredita em milagre, porque Daniel não foi com os sábios, os feiticeiros e os bruxos. Daniel foi com os crentes. Pedir misericórdia. Porque crente, quem ora, irmão, presta atenção, escuta. O princípio do milagre é oração, porque quem ora acredita que Deus responde. Quem ora não pede, quem ora faz. Vai você mesmo pedir para Deus. Vai você mesmo falar com Deus. E quando eles foram e oraram, o versículo de número 10 ou 19, diz assim: então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. Era segredo, não era? Segredo é aquilo que você não sabe. O que Jeremias 33, versículo de número 1 diz? Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes. Daniel sabia? Não. Mas Deus... E o que é que Deus mandou Daniel fazer? Clama. Eu vou te mostrar a solução para isso. Você tem um problema? Pergunta ao seu vizinho, me ajuda a pregar hoje. Pergunta ao seu vizinho, você tem um problema? Você quer resolver ele? Você tem 2 joelhos e uma boca. Põe no chão, experimenta falar com Deus, que eu vou te ajudar lá da minha casa. Amém. Igreja que não ora, irmão, igreja que não experimenta as coisas grandes de Deus. A gente vai ter só enxaqueca. Ah, mas já é um problema. Amém. Mas a gente pode ter câncer curado. Gente liberta, gente que sai do fundo do poço, gente que está nas garras de Satanás, ser liberto do mundo do abismo. Por quê? Por causa da oração de um justo, porque muito pode nos seus... Hoje pregar sobre oração na igreja, meu irmão, é falar assim, isso é religiosidade, não precisa orar que Jesus já fez tudo por mim. Então vamos rasgar a Bíblia e vamos para casa. Por que quem está aqui também? Me dá indignação quando eu escuto um negócio desse. Porque todos os grandes milagres, intervenções de Deus aqui na terra, foi por causa de oração. Hoje Satanás está nos púlpitos das igrejas pregando isso. Não precisa você pedir. Jesus já fez tudo. É só confiar na palavra. Ora, Daniel era descrente? Claro que não. Como eu disse a você, orar é demonstrar a sua crença. Quem não ora já jogou a toalha porque não acredita na reviravolta. Não acredita na transformação. Por isso, Daniel, Deus mostrou para ele. Se tinha que ser numa visão, não podia ter anjo, não tinha um pregador, não tinha ninguém para chegar lá. Deus foi e mostrou numa visão para Daniel. Meu irmão, seja o que for, Deus vai responder. Fala para Deus, fala na boca do meu pastor, fala na boca de um estranho, manda uma mula. Balaão não falou, a mula não falou com ele. Deus fala comigo, mas eu quero resposta. Eu quero resposta para esta causa. Geralmente nós não oramos desta forma. Nós ficamos, mas
Deixa o Senhor fazer a obra, se for de Deus, vai acontecer normalmente. E a Bíblia Sagrada diz que Deus revelou, Deus trouxe. Revelar é trazer às claras aquilo que estava escuro, que a gente não entende, que a gente não compreende. Aí o que aconteceu? Diz o versículo 20: falou Daniel e disse: bendito seja o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos. O que é que Deus muda, irmão? O que é que Deus muda, irmão? Até os tempos Deus é capaz de mudar por você. O tempo seu como é que está? Tempo de dor, pastor, tempo de sofrimento. Pois é, Deus muda esse tempo de sofrimento em tempo de alegria, em tempo de graça, de vitória, em tempos de conquistas, de transformações. Deus muda os tempos. Deus pode mexer no tempo. Eu e você não podemos, mas Deus pode. E as horas, Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com Ele mora a luz. Deus sabe quando eu e você estamos em aperto, mas Ele diz: deixa eu jogar uma luz na sua vida, porque eu estou na luz, eu vou jogar uma luz em você, eu vou trazer você para cá, eu vou tirar você disso, eu vou mudar essa sentença que caiu sobre você. Deus não mudou essa sentença, porque quando Daniel chega e mostra para Nabucodonosor qual é o sonho, a interpretação do sonho, não só Daniel, Ananias, Azarias e Misael foram salvos, mas todos os feiticeiros e bruxos de Babilônia. Irmão, presta atenção, deixa eu falar uma coisa com você. O que Deus tem para fazer na minha vida e na sua é tão grande que sobra para outros que você conhece, que você pode passar e que não vai te fazer falta de coisa nenhuma. Eu estou há 25 anos fazendo o que eu estou fazendo aqui com você, e Deus nunca deixou faltar para mim, eu sempre reparti para os outros. Hoje chegou uma irmã aqui depois do culto, ela olhou para mim, ela olhou com lágrimas nos olhos e disse: eu fiquei 30 dias no hospital, pastor, sem vir aqui. Eu sou daqui. Não sei também se ela pediu para alguém lá, também ela não me falou. Eu fiquei 30 dias, passei Natal, Ano Novo sem vir aqui. Eu estou com chagas, toda inchada, o coração acelerado, os batimentos cardíacos acelerados, com falta de ar. Eu olhei para ela e eu disse para ela: eu vou orar pela senhora, a falta de ar vai acabar. E esse mal também vai sumir. Eu vou orar pela senhora. Por quê? Porque o que Deus me deu não é só para resolver minha vida, é para resolver a vida de quem cruzar o meu caminho. Se alguém cruzar o seu caminho, você olhar e dizer assim: mas essa pessoa é problemática, você tem a solução para ela. Deus pôs ela no seu caminho para você abençoar ela, para você mudar a vida dela, para você transformar aquela pessoa com que Ele deu a você. É você levar ela a Jesus. Você pode fazer isso. Deus não tem solução só para você. Deus tem solução para quem estiver contigo. Diga graças a Deus. E quem vier para perto de você. Bom, e ela andou aqui na frente, para lá e para cá, e ela saiu daqui boa. E ela vai testemunhar isso depois. Feche os seus olhos. Nosso Pai e nosso Deus, Senhor, em nome de Jesus, nos dê força e inteligência para a gente compreender, meu Deus, que ao buscarmos a Ti, nós encontraremos a solução, porque nada é impossível para o Senhor. Meu Pai, o Senhor pode todas as coisas. O Senhor é o que muda os tempos, o Senhor é o que muda todas as coisas, o Senhor é o que estabelece, o Senhor é o que levanta, o Senhor é o que derruba, porque nas Tuas mãos está o dar força e engrandecer a tudo. Senhor Jesus, faça desta tarde, noite de hoje, um dia, meu Deus, de transformação em nossas vidas, porque o Senhor sabia que a natureza de Satanás, que era a morte, o cheiro dela pelo decreto de Nabucodonosor, estava, meu Pai, na vida de Daniel, na vida de Ananias, de Misael e Azarias. Mas o Senhor mudou.
Aquele decreto, meu Deus, que foi feito, o Senhor o transformou, porque o Senhor jogou a luz no meio das trevas. Oh meu Deus, olha para esta mulher, olha para este homem, olha para essa moça, olha para esse rapaz. O Senhor sabe o que essa pessoa tem vivido, o que ela tem passado, o que ela tem sofrido. Meu Deus, joga a luz na vida dela. Meu Deus, coloque a luz na vida dela. Em nome do nosso Senhor Jesus, nós oramos, Pai, e nós te pedimos, meu Deus, que assim como neste ano completa 40 anos de luz pregando o Evangelho, que essa luz dobre, meu Deus, e que ilumine os caminhos escuros, onde paralisou, estagnou a vida desta pessoa e ela não tem progredido mais. Ilumine, Senhor, as portas, meu Deus, que ficaram fechadas. Mostre, meu Deus, a saída. Mostre, meu Deus, a solução, porque nada vai impedir esta mulher, nada vai impedir este homem de vencer. Senhor Jesus, mude completamente, meu Deus, a vida de cada um. Transforma, que o Senhor, meu Deus, abençoe o teu povo, para que esta mulher e para que este homem experimente logo no início deste ano uma reviravolta, uma mudança completa, total, porque o Senhor é capaz de realizar, o Senhor é capaz de fazer, e nós te pedimos. Por isso, Senhor, nos ajude nesta tarde de hoje a tomar posse da bênção. Coloca, meu Pai, a tua mão sobre a vida desses irmãos e abençoe a todos nós no dia de hoje, porque teu é o reino e tua é a glória hoje e todo sempre. Quem crê, diga amém.